Porque isso precisa ser reconhecido. Hoje o técnico está sobrecarregado. Tem técnico com uma carteira ali de 140 equipamentos para fazer manutenção. Um ponto que você falou que me traz estranheza, tá? E que isso é constante hoje dentro do mercado, é a cobrança de você ter que cobrar as empresas de que seja entregue o relatório de inspeção anual. E é incrível, você cobra no dia, no outro dia você recebe, né, o RIA. Olá, pessoal! Eu sou Vanessa Muniz e nós estamos no Nossa Opinião Sem Muros do canal do Conde TV, o programa que veio para revolucionar e ressignificar o ecossistema condominial, trazendo mais conscientização às pessoas, trazendo muito mais movimento ao ecossistema condominial, para que todos assumam o seu lugar, o seu posicionamento. Para tanto, eu preciso que a gente quebre o muro. Quebra o muro, Preview! Estamos de volta em mais um programa do Opinião Sem Muros e hoje o assunto é de suma importância para o mercado condominial: elevadores. Os senhores sabiam que os elevadores são meios de transporte nos prédios? Pois é, eles são. Será que as empresas que prestam serviços aos condomínios dos senhores são empresas idôneas? Será que aquilo que vocês contratam está sendo entregue por estas empresas contratadas? Esse o que é que será respondido hoje por especialistas em auditorias independentes, ou seja, não tem rabo preso e não tem conchavo com nenhuma empresa do mercado. E para isso, nós temos as pessoas mais certas para tirar, inclusive, as suas dúvidas. Aproveitando a oportunidade, eu peço para que vocês, por favor, comentem os vídeos, tragam as suas contribuições para que eu possa melhorar, gente. Eu quero melhorar cada vez mais. Se inscrevam, compartilhem. E agora nós temos no YouTube o Hypar. Quando você aciona, você consegue fazer com que a movimentação desse vídeo chegue a mais pessoas. Bom, falando aqui dos nossos entrevistados, eu estou com o Thiago Felipe Siqueira, sócio e responsável técnico da Justiça do Elevador desde 2023, com mais de 25 anos de experiência no ramo de elevadores. Já atuou em mais de 3 multinacionais, com ampla vivência em montagem, manutenção e modernização. Estou com o Eduardo, também sócio e fundador da Justiça do Elevador, que atua no mercado há mais de 15 anos. E esse cara, gente, também sabe tudo sobre elevadores. Pessoal, que alegria ter vocês aqui no programa. E que dificuldade que eu tive de conseguir um horário com vocês. Como vocês são importantes. A nossa agenda é bem extensa, a gente atende todos os clientes pessoalmente, né? Você tem experiência nisso. Então, a gente procurou uma janelinha para atender o seu pedido, participar, esclarecer a dúvida do pessoal que se tem. Estamos aqui para isso. Nossa, eu adorei, eu adorei. Eduardo, que agenda complicada. Será porque teve muita chuva aqui em São Paulo? Vanessa, na verdade, assim, né? Começo de ano é muito complicado. Então, é uma época que tem muita demanda justamente por queima de elevadores. E nós podemos falar um pouco também de como proteger esses equipamentos, porque realmente é importante e traz muito transtorno, né? E agradeço a você aí a oportunidade também de estar aqui. Sempre conseguimos conciliar, né, um tratamento mais humanizado. Nós sempre queremos estar com os condomínios que fecham os acompanhamentos, os relatórios com nós atendemos de forma personalizada. Perfeito. Pessoal, assim como nós contratamos empresas de auditoria para verificação das pastas, movimentação financeira nos prédios, hoje, mais comum do que se imagina, as empresas de auditoria dos elevadores têm realizado um trabalho muito significativo, contribuindo para a gestão dos condomínios que eles são contratados. As empresas de auditoria que nós estamos trazendo aqui hoje para o bate-papo são empresas independentes.
E aí eu volto com vocês. Qual é o maior benefício que os condomínios hoje possuem na contratação de empresas de auditorias independentes? Muito se falava no passado de que essas empresas de auditoria eram empresas ligadas às empresas multinacionais para fazer esses serviços e aí dar um tipo, vamos falar aqui que a gente aqui sai de cima do muro, um cala-boca dizendo que está tudo certo no contrato. Qual é esse benefício? Então, Vanessa, é assim, a Justiça do Elevador foi criada em 2019, né, por mim, depois de conversar com muitos síndicos e ver a necessidade do mercado, não somente em fazer uma auditoria no elevador, não somente em elaborar um relatório. Isso, né, tem profissionais do mercado que entendem também de equipamentos que podem fazer um relatório, assim como nós fazemos. Porém, o nosso diferencial está no auxílio da gestão do problema. Tá? Porque assim, é muito simples você fazer um relatório e entregar o problema na mão do síndico e deixar ele se virar. Ele não tem capacidade técnica para isso, Exatamente. né? Então, o nosso modelo de trabalho é fazer uma gestão, né? Não é só simplesmente entregar um documento. E o benefício é justamente esse, trazer uma visão imparcial e você ter o apoio, né, técnico para resolver aquilo, para argumentar, para debater. Lógico, é sempre uma solução saudável. Para a empresa, isso também é muito importante. Por quê? O seu supervisor pode observar nos seus condomínios. Quanto tempo faz que um supervisor não vai num prédio? Então, assim, nós acabamos supervisionando a manutenção dele. E muitos deles recebem com bons olhos o relatório, porque é uma oportunidade de melhoria. Nós entregamos o relatório pedindo a solução e depois nós revistoriamos. Isso acaba tirando o técnico que está ali fazendo a sua manutenção da zona de conforto, as coisas começam a acontecer. Isso vai refletir na redução de chamados, controle de gastos, não porque você não precisa gastar dinheiro com o elevador, mas sim você consegue provisionar melhor. Nós conseguimos trazer os custos justos ao mercado, com argumentos técnicos. Não é impedir da empresa ganhar dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver, porém, com um custo justo. Por isso, o nome da empresa, Justiça do Elevador. E é o que a gente precisava no mercado, né? Trazer transparência aos processos que são realizados internamente nos prédios. Porque, veja, a gente contrata uma empresa de elevador, imaginando que todos os problemas que a gente tenha nesse setor, porque existe e deve existir a capacidade técnica para lidar com isso, né? A gente não pode já trabalhar com axologistas, né? Vocês sabem o que são os axologistas? É o cara que é formado no Facebook, pós-graduado no Instagram e fica dando palpite no WhatsApp. Né? É o cara que é o Dr. Google. Vou querer descobrir alguma coisa, vou lá no Google e procuro. Não dá mais para aceitar esse tipo de coisa dentro dos prédios. E também não dá para aceitar as inúmeras reclamações que o mercado condominial possui hoje com as queixas de elevadores. Pessoas presas, né, os passageiros presos, a demora no atendimento para retirada desses passageiros nas cabinas dos elevadores, fazendo que os condomínios, inclusive, e isso não pode, a gente vai falar sobre isso, permitam que os funcionários retirem passageiros presos nos elevadores. Já assumi condomínios onde as gestões anteriores, os zeladores já retiravam os passageiros porque o conselho tinha dito que era essa forma de procedimento, quando a gente sabe que não pode. As demoras para entrega das peças, você aprova inúmeros orçamentos caríssimos e ainda demora para chegar a peça no condomínio para resolver um problema, né? Então, essas questões que você trouxe de justiça na prestação de serviço dos elevadores é uma situação em que a gente precisa falar, a gente precisa quebrar os muros, sair de cima dos muros, parar de se encostar nos muros e trazer a realidade. As empresas hoje estão entregando o que elas prometem? Eu acho que daí o Thiago pode falar bastante da parte técnica, Sim. do que ele vê de mercado, eu acho importante isso. Então, o serviço que é assumido contratualmente pela empresa mantenedora do equipamento, ele não vem sendo cumprido com assiduidade, né? Então, cerca de 55% do tempo da manutenção ele deve ser destinado à limpeza. E todos os relatórios fica bem evidente e claro que esse tópico ele não está sendo realizado. E dentro da limpeza você vai identificando peças que estão com desgaste natural ou peças que foram danificadas por algum motivo e estão atrapalhando no funcionamento do equipamento, certo? Então, tem que ser feito esse mapeamento junto à manutenção preventiva para que você preveja a peça que precisa ser trocada. Então,
o cenário ele é muito ruim para as empresas. E em relação a passageiro presos, aos defeitos intermitentes, aos problemas que trazem paralisação constante dentro do condomínio, em alguns momentos param 2, 3 vezes ao dia, isso subsequente durante os 7 dias da semana. Quando nós chegamos, nós começamos a identificar falta de ajuste, falha de porta, contato elétrico sujo. Então, há uma falha dentro disso. Então, aquilo que é assumido, né, em contrato e falado que vai se fazer, não é feito. E aí vem aquela questão que sim, a empresa mantenedora, a supervisão, a gestão ali comercial e técnica que faz a gestão do contrato, entende com naturalidade o que está acontecendo. Porque o cenário ele vem repetitivamente acontecendo, meses e anos, e se torna dentro do ciclo natural dele. Mas para o cliente, para o morador, para a sindicatura, isso é um caos dentro do condomínio. Então, nós vamos lá, trazemos essa realidade do que de fato está, como que está a manutenção do equipamento, e dentro disso nós vamos sanando os problemas, né? Vamos acompanhando a manutenção preventiva, a substituição de peças, para que o elevador possa performar. A performance que eu falo é a não paralisação do equipamento, que isso já traz um sentimento para o morador e para a sindicatura de maior segurança. Sim. Pessoal, não sei se vocês acompanharam nos noticiários, mas nós tivemos quedas de elevadores pro poço. Eu quero que vocês acompanhem no detalhe essas imagens. Essa mulher entra, tem mais uma outra pessoa junto com ela, quando de repente, ó, começa a piscar a luz. Ela se desespera, tenta segurar, mas é aquela queda instantânea. Até pela imagem mesmo a gente vê aquela grade, né, que antigamente os elevadores eram assim. Então a polícia quer entender, porque 12 dias antes desse acidente teve uma manutenção. O que será que aconteceu então para que esse elevador tivesse despencado dessa forma tão brutal e acabou aí terminando na morte, então, de uma funcionária que trabalhava há 11 anos nesse prédio. Aqui na região de São Paulo, em Higienópolis, nós tivemos um caso super comentado, inclusive no mercado, justamente de um elevador que despencou. Para um elevador despencar, que situação que esses elevadores já não estavam? Bom, Vanessa, é assim, é uma situação delicada porque nós não acompanhamos, né, essa perícia que houve, nós sim ficamos sabendo do que ocorreu. Porém, né, nessa situação, eu costumo dizer que todo acidente possui duas coisas erradas. A primeira é não funcionar o freio de segurança. E a segunda é o que ocasionou a primeira falha. Então é assim, nesse momento, né, até porque não foi publicado, está correndo em segredo de justiça, nós não podemos falar a real causa. O que nós podemos falar é do nosso trabalho, que seria fazer o relatório para mitigar um possível acidente, onde nós vamos apontar coisas, né, óbvias que às vezes não são feitas. Por exemplo, né, o reaperto de fixação dos tirantes da cabine, que é uma coisa que fica ali mecânica, que não tem por hábito ser reapertado. Eu vou te fazer uma pergunta agora, até descontraindo um pouco. Você tem por hábito calibrar o pneu do seu carro, certo? Sim. Você pega buraco? Muitos, São Paulo principalmente. Exatamente. E quando você vai calibrar, você costuma reapertar a roda do seu carro? Olha, não. Então, é uma falha que todo mundo comete aí, fica a pergunta para todos aqui. Ninguém tem por hábito, mas será que aquele impacto no buraco não soltou um pouco dos parafusos? Então, assim, nós temos ressaltado nos relatórios, né, como informações complementares, como sugestão de melhoria, sempre fazer esses reapertos, que pode ser uma das causas de acontecimento de acidentes. Não somente desse do Higienópolis, mas outros que acontecem. O número é muito assustador, não é só esses que foram para a mídia, tem diversos outros que não foram publicados. E isso para nós é muito triste, porque assim, é o nosso ramo. Nós vamos sempre trabalhar para que isso nunca aconteça, né? E não é só a vida do usuário, é a vida do técnico também. E se o técnico estivesse ali naquele momento fazendo manutenção? São vidas, né? Nós estamos tratando com vidas, precisamos de muita atenção. Pois é, pessoal, as empresas de auditoria, elas trazem segurança à vida dos passageiros. Falando em segurança, eu também quero agradecer ao nosso patrocinador, a CoSecurity. Segurança no seu condomínio, dentro e fora dos muros. Confira. CoSecurity.
é a maior rede de proteção colaborativa do Brasil. São milhares de câmeras de segurança de alta tecnologia espalhadas pela cidade. GoSecurity, um por todos, todos por você. Voltando aqui, pessoal, vocês falaram assuntos muito importantes e que são de fácil resolução. E que a empresa contratada, que deveria trazer essa segurança, normalmente não o faz. Nós tivemos em São Paulo recentemente, principalmente, que nós estamos aqui em São Paulo, que pese, nós também temos a consciência de que os problemas dos elevadores também acontecem em nível Brasil, né, outros estados, inclusive. Tive em Salvador, recentemente o pessoal estava falando que situação que eles estão enfrentando lá também. As questões dos raios. Eu estive conversando com um técnico de uma empresa multinacional, dizem aí que é a maior do país, e aí o técnico me disse assim, olha, os DPS não são instalados por nós, porque nós entendemos que não é necessário. O que nós temos que entender, Vanessa, quando se tratar de rede elétrica, quando se tratar de elevador, nós vamos ter as normas, elas que são a base do nosso trabalho e elas que vão dar o caminho de que devemos seguir, né? Então, ela é a baliza daquilo que temos que seguir. A questão de instalação de DPS, anti-surto, ela vem da norma 5410. Então, em algum momento, dentro do quadro de força, a empresa mantenedora do elevador, ela tem que sinalizar que está faltando alguma coisa. E a questão do raio, questão de raio, que em tempos chuvosos há, o que ocorre? O prédio tem lá o laudo que é feito do para-raio do prédio. Então, quando nós chegamos lá, falou assim, ó, houve um raio e foi problema oriundo da rede elétrica por raio. O que nós perguntamos? Nós vamos lá pedir o atestado que foi emitido pela empresa, a medição ômica, o caminho que se faz, às vezes há serviços a serem feitos, troca de barramento, todo esse trabalho é feito para evitar isso. Tá? Nós não conseguimos mensurar a descarga elétrica que há, mas o para-raio, a tendência ele cai o raio e ele vai direto para o solo. Tá? Então, isso não deveria ocorrer. Tá? E aí a empresa, em qual momento ela sinalizou para você que o seu quadro de força na casa de máquina ele estava fora de norma? Ou ele precisava ser adequado? Não foi sinalizado em momento algum isso. Tá? Então, nós recomendamos que isso aconteça. Aí falar a descarga elétrica e metade do elevador, metade das placas do elevador, placas que vêm após uma fonte de alimentação também, ela é diagnosticada como queima. E quando nós chegamos lá, nós encontramos um cenário um pouco diferente. Fala, Vanessa, aprova o orçamento. A Justiça do Elevador vai lá, nós vamos acompanhar a troca. E vou pedindo, ponto a ponto, testa essa placa para mim, testa a fonte. Tá bom, troca a fonte, vamos ver se a placa funciona. Aí trocou a fonte, tudo que vem depois da fonte, tá tudo funcionando. Será que realmente ele diagnosticou correto ou ele encontrou uma oportunidade de venda orientada por alguém? São só questionamentos que nós estamos levantando, mas o diagnóstico em si ele não foi correto. Uma fonte que deve custar 4, 5 mil reais e um orçamento que foi enviado aprovado acima de 60 mil reais. Então, ele se baseia no final, o que foi realmente diagnosticado era a fonte. O orçamento de 50 passou a ser 5. Então, isso acaba influenciando bastante no fluxo de caixa e ele gera um risco entre o relacionamento entre a empresa mantenedora e o condomínio na pessoa do síndico. Um pouco mais do que isso também, né, Vanessa? É assim, as empresas têm por hábito e falam assim, aciona o seguro que o seguro vai cobrir. Gente, é assim, nós sabemos, né? Não é igual carro, é exatamente igual carro. Se você acionou a sua franquia, o ano que vem o seguro vai estar mais caro. Então não é tão simples, aciona o seguro, aciona o seguro. Vamos lá, melhoria para o prédio. A 5410 está aí, ela coloca os itens básicos para instalar um quadro de força. Há possibilidade de melhorar? Há possibilidade de colocar redundâncias para que não exista queima? Já existe quadros no mercado hoje que vai ajudar nisso. Então, o que o Thiago está falando aqui também é muito importante. O técnico chega ali, o elevador não está funcionando, ele já condena um pacote de peças. Espera aí, vamos com calma, vamos trocar parte por parte para identificar a real necessidade. Por que disso? O síndico, né, muitos síndicos têm por hábito, falam, não, aprova, troca porque o elevador está parado, eu não posso ficar com o elevador parado. Mas tem que partir do síndico também, né, para acalmar os ânimos.
gente, recebemos um orçamento de 60 mil reais, estamos tendo a cautela para preservar a saúde financeira do condomínio. Vai ficar um tempo parado até ser investigado. Eu acho que tem que ter um trabalho em conjunto, né? E, em questão de análise errada, nós não podemos afirmar, mas o que parece é que os técnicos têm metas a baterem, porque muitos dos casos têm orçamento, né? Nós temos um dos maiores condomínios nossos, orçamento de 300 mil reais por queda de água, depois da vistoria, depois de acompanhamento de troca de peças, não chegou a 60. É complicado, porque a gente não conhece, e assim, você falou um ponto importante, os moradores, eles ficam com os ânimos, e qualquer pessoa também no lugar, principalmente aquelas que moram nos andares mais altos, que têm crianças com deficiência, pessoas que têm problemas de mobilidade, isso também acaba trazendo mais dissabores e a gente entende a urgência, né? Eu até entendo os síndicos nesse sentido, porque é uma questão de urgência, né? Mas a questão que você trouxe do seguro, nem sempre o seguro aprova de imediato a solicitação. E as empresas de elevadores, elas têm por hábito mandar notas fiscais genéricas. E algumas até rejeitam mandar notas fiscais com todos os itens ali que foram trocados, porque eles falam que fere a política da empresa. Olha, com os valores determinados, exatamente, né? Porque aí as seguradoras hoje elas solicitam isso, notas que tragam a descrição completa dos materiais que foram trocados. E aí elas trazem esse problema e ainda atrapalham toda a dinâmica do condomínio conseguir acionar o seguro para pagamento, sabendo que a gente vai ter que pagar uma parte da franquia. Então, fazer um trabalho preventivo para que esse tipo de situação não aconteça nos prédios, me parece ser o melhor dos caminhos. Não, e complementando, né? O quadro de força é estrutural, é de responsabilidade do condomínio. Então, assim, qual é a justificativa da empresa? Ah, o quadro não é de minha responsabilidade, você tem que me... a minha responsabilidade é daquela ponta de energia para frente. Então, assim, nós temos que trabalhar na prevenção. Tudo que é preventivo, além de ser menos oneroso, traz menos dor de cabeça, né? E é a dificuldade que nós enfrentamos no mercado hoje. Por quê? Chega a solicitação todo dia, precisa da vistoria. Quando? Hoje, porque aconteceu. Então, por que não fazer antecipado? Vamos entender, vamos conversar, vamos fazer uma vistoria prévia. Então, assim, tem muito síndico que fala assim, assumir a gestão daquele condomínio. Dá um pulinho lá para mim, vê como que tá a real situação do elevador. Eu sou uma dessas. Sou uma dessas. Mas... Primeira coisa que eu falo, olha, eu não tenho experiência técnica de uma empresa, de técnicos, de engenheiros, de pessoas que estudaram para aquilo. Eu vou procurar quem sabe, né? Porque senão eu vou ser sempre enganada. Por mais, a gente tem síndicos que só chamam a empresa de elevadores para negociar valores. E às vezes a empresa chega e traz aquele valor, mas e a qualidade do serviço que está sendo prestado? Chegamos num ponto importante. Eu entendo que ninguém reclama de pagar um bom serviço prestado. Então, eu sou muito franco, tem prédio que fala assim, tá muito boa a manutenção, não adianta você contratar o relatório. Eu não tenho o que colocar num relatório se não tiver ruim. E eu já tive muitos relatórios que eu fiz, Vanessa, que eu mandei para a empresa elogiando o técnico que está fazendo manutenção. Que é ótimo. Porque isso precisa ser reconhecido. Hoje o técnico está sobrecarregado. Tem técnico com uma carteira ali de 140 equipamentos para fazer manutenção. É muita coisa. Aí ele está ali fazendo a manutenção preventiva dele, liga o supervisor. Vai resgatar um passageiro preso no vizinho? Ele tem que parar tudo que ele está fazendo para ir ali. Ele não consegue focar no trabalho dele. Então, indiretamente, o relatório também ajuda o técnico. Por quê? Porque quando a empresa recebe o relatório, ela entrega na mão do técnico e fala, você só vai sair do prédio quando tiver tudo concluído. O rapaz trabalha com calma e fazendo bem feito. O relatório não está ali para causar conflito. Entenda, eu falo isso para as empresas de elevador. A justiça do elevador não toca campainha de condomínio. Se nós entramos lá, é porque a empresa gerou desconfiança. E se nós elaboramos o documento, se houve investimento por parte do condomínio, nós precisamos conversar. É uma oportunidade de resolver. Eu tenho um ex-chefe, né, que me falava assim, enquanto o condomínio estiver gritando, é porque ele quer resolver. Quando ele fica muito quieto, é porque já está rolando cancelamento. Ele desistiu, já tá, a carta de rescisão já foi encaminhada. Pessoal, nós temos empresas de elevadores confiáveis? Olha que pergunta desafiadora. E aí, Du? O que você me diz?
Eu vou te falar bem a verdade. Se não existisse problema, não precisaria de justiça do elevador, não precisaria de síndico. Todas as empresas têm problema. A diferença é como é tratado o problema, né? Então é assim, se não for para ter problema, não precisa de profissional no ramo. Agora, não, a manutenção não é só das multinacionais. É um paradigma que nós precisamos quebrar, né? Não existe fabricante de elevador, existe montadora de elevador. Assim como veículos, né? Você pega qualquer montadora de veículo, ela fabrica pneu? Não, ela compra no mercado e monta aquilo ali e faz a patente daquele veículo. É assim também com o elevador, né? Óbvio que tecnologias mais recentes têm a dificuldade de conhecimento, né? Tem peças importadas, até aí eu entendo. Mas, se não fosse possível, né, o mercado fazer manutenção, não existiria mais de 300 empresas homologadas na Prefeitura de São Paulo, né, que seguem uma rigorosa número de documentos para ser homologadas como prestadora de serviço de manutenção. Então, assim, precisa quebrar esse paradigma. Ah, Eduardo, você está falando para mim sair da multinacional e ir para o outro? Não, não é isso. Você tem que entender que você tem opções. E tomar muito cuidado com contratos, que nós também auxiliamos nessa questão administrativa. Eu entendo que um prestador de serviço, ele tem que estar fidelizado pela boa prestação de serviço, não por uma multa contratual abusiva. Então, cuidado com essas cláusulas abusivas. Não tem o porquê ser feito um contrato de 48 meses. Por que não fazer um contrato de 12 em 12, reajustado pelo IGPM? Não precisa colocar longos prazos, até porque o síndico também vai ter a gestão dele ali ou de 12 ou 24 meses. Não assine contrato com 48 meses. Nos ligue, eu dou assessoria para isso, eu dou a minha sugestão, você conversa com o seu jurídico, não tem problema nenhum. Porque o jurídico ele vai ver as questões contratuais, eu vou ver as questões técnicas. Se ele observar o que eu falar junto com o que ele analisar, vai sair uma minuta perfeita. Tá na hora da gente quebrar o muro. Isso se chama disruptura. A gente acredita firmemente que a gente deva ficar presos a contratos leoninos, muitas vezes, que tem cláusulas completamente abusivas de fidelidade. A gente tem que estar preso? Não! A gente tem que ficar amarrado? Menos ainda. Está na hora da gente começar a mudar o mercado. Nós assinamos, síndicos, os contratos. Está na hora da gente começar a trazer as regras do jogo. Se nos contratos padrões de condomínio, fora dos elevadores, a gente tem ali 30 dias de aviso prévio, a empresa tem que ter, sabe? Agora, prazos de 36 meses, 48 meses, deixando a gente preso, não dá. Quebra o muro, Privil. Vamos falar um pouquinho agora do nosso patrocinador, a Atali Engenharia, que também está aí para quebrar os muros, sair de cima do muro e fazer a melhor restauração de fachada e impermeabilização no seu condomínio. Confira! Quero fazer uma pergunta importante. A RIA dos elevadores. Para quem não sabe, relatório de inspeção anual que os condomínios devem ter ali nos seus quadros de avisos, dizendo que os elevadores passaram nos testes. O fato de eu ter a emissão de uma RIA significa que todos os problemas do condomínio estão ali sanados? Eu vou te fazer uma pergunta inversa. Quantas vezes algum técnico chegou, né, um supervisor ou um engenheiro chegou até o condomínio para falar assim, eu vim fazer a vistoria do relatório de inspeção anual? Olha, eu tive um caso, em quase 13 anos como síndica de condomínios, eu tive um único caso, que chegou ao membro do conselho e o membro do conselho sonegou a informação aos demais condôminos porque eles não queriam mexer no bolso. A empresa trouxe as considerações, apresentou os relatórios de tudo que precisava ser feito nos condomínios e a informação ficou arquivada, ficou sonegada. E quando eu assumi o condomínio, que eu tive conhecimento do que estava sendo colocado, é que eu falei, não acredito. E a empresa trouxe, mas foi um único caso, não vou falar aqui o nome da empresa, mas foi um único caso que eu tive. Fora isso, os relatórios, a gente tem que solicitar para a empresa mantenedora, porque às vezes nem vem de forma automática, ou a administradora tem que ficar cobrando,
para que cheguem ao condomínio? Então, essa postura de chegar e conversar e realmente vistoriar é muito importante, Vanessa. Porque, assim, eu tenho o costume de dizer que o prédio ele tem que ter um planejamento financeiro. A norma técnica, né, NBR 207, de 1999, já falava sobre as adequações. E tem muito elevador ainda que precisa ser adequado, né? Norma não é lei, mas precisa sim estar ali numa programação É o financeira. norte. E o relatório de inspeção anual é importante frisar, porque aqui vai ser, né, a nível Brasil essa transmissão, que é um documento exigido na cidade de São Paulo. Tá? Cada município vai ter uma nomenclatura, cada município vai ter um tipo de órgão fiscalizador. Mas o mais importante é você entender quando foi feito o relatório de inspeção anual, a RT daquele relatório de inspeção anual, quem fez. Porque, infelizmente, hoje, né, nós pegamos alguns casos que o próprio técnico de manutenção está fazendo o relatório de inspeção anual, a vistoria para emissão. Nós não concordamos com isso, porque, assim, eu entendo que o relatório de inspeção anual, quando um profissional vai lá elaborar da empresa, vai ser um cargo superior, aonde ele vai poder também entender como que está a qualidade da manutenção dele. É uma oportunidade de ele avaliar o serviço do técnico. Entendeu? Agora, se o técnico mesmo aponta os itens, ninguém viu o que ele está fazendo. Por isso que eu te perguntei, quantas vezes você teve essa visita, né, de uma pessoa falando que ia fazer? Olha, eu vou falar. E é uma sugestão para as empresas fazerem isso. Colocar a raposa para cuidar das galinhas, né? Não é verdadeiramente Eu me lembro falando. de uma das empresas multinacionais que eu trabalhei, Vanessa. Nós tínhamos um formulário que recebíamos ele de forma anual, né? E nós realmente fazíamos, o técnico teria que fazer essa inspeção anual, mas nós tínhamos que sinalizar para o cliente que estava sendo realizado. Por quê? Ao final da vistoria, nós tínhamos que colher a assinatura do cliente e sinalizar aquilo que estava irregular dentro do condomínio, né, no que tange a elevador, mapear para ele e informá-lo que o comercial ou a supervisão entraria em contato. E dependendo da normalidade que você encontrar lá na inspeção anual, às vezes você acaba fazendo a manutenção e acaba não se atentando a algum item ali. Você sinaliza para o cliente e fala, olha, a gente vai ter que deixar o elevador parado. Tá? Isso, um ponto que você falou que me traz estranheza, tá? E que isso é constante hoje dentro do mercado, é a cobrança de você cobrar as empresas de que seja entregue o relatório de inspeção anual. E é incrível, você cobra no dia, no outro dia você recebe, né, o RIA. E aí como que deve se proceder em relação a essa questão? O RIA, se pegar lá o site do Seguro 4, do Control aqui em São Paulo, ele vai ter uns 60 itens que você tem que dizer conforme, não conforme, e você vai fazer um mapeamento, também tem em função do modelo do equipamento, se é modelo antigo, a relé, você vai fazendo um mapeamento ali. Então é um checklist, e a empresa tem que gerar esse checklist para que a pessoa que vai realizar a vistoria, ele siga esse checklist. Então, quando de um dia para o outro a gente fala, tem uma reunião hoje contigo, a gente tem com a empresa junto, aí falou, ó, nós queremos o RIA, amanhã nós recebemos. Falou, ó, quando nós recebemos, por favor, você anexe o documento que foi realizada a base, né, que foi realizada a vistoria, com a ciência do condomínio, através da pessoa do gerente predial ou do síndico. A gente não recebe esse documento. Não recebe. Isso é lamentável, porque é uma obrigação das empresas prestarem contas dos trabalhos que foram contratados. E com relação aos funcionários dos condomínios que fazem, de certa forma, uma manutenção nos elevadores ou intervenções nos elevadores, como que vocês tratam isso diretamente por quando vocês são contratados, inclusive? Porque eu sei que vocês não fazem só trabalhos pontuais. Vocês também fazem trabalhos de acompanhamento mensal, periódico, para que aquele condomínio esteja em ordem. Principalmente depois de retrofits, depois de grandes obras que a gente sabe que alguns condomínios demandam, né? Não é falar assim que os elevadores vão também ficar em ordem, elevadores de mais de 50 anos, 70 anos vão estar perfeitos, que a gente sabe que não é bem assim. E aí o acompanhamento de vocês é importante. Como é que vocês lidam quando são contratados para esses trabalhos com zeladores que dizem entender, inclusive, mais do que os profissionais da área?
Vanessa, já há algum tempo não é permitido que uma pessoa física faça o resgate de passageiro. E tem que deixar claro sobre a responsabilidade civil e criminal em relação a um acidente ocorrido durante o resgate ou durante uma intervenção no equipamento, no elevador. O elevador, se ele não houver uma falha de segurança, de algum ponto de segurança, seja ele porta, seja ele do aparelho de segurança, qualquer contato elétrico, ele vai continuar funcionando e às vezes ele pode machucar ou levar a pessoa à morte, ao óbito, se ele continuar funcionando. Então, assim, não se deve, normativamente não se pode, contratualmente há uma cláusula lá da empresa de elevador de quem pode realizar o resgate de passageiro, quem pode intervir no resgate de passageiro ou na intervenção, quem pode? O bombeiro e o técnico, tá? E aí eu tô falando do bombeiro militar, que ele vai lá para fazer o resgate, não o bombeiro civil, ele pode fazer esse resgate. E o técnico da empresa. Eu já tive situação de estar no condomínio, ficar um passageiro preso, o síndico resgata. Não resgato. Ainda que nós tenhamos condições de resgatar por ter o conhecimento, nós vamos estar infringindo, porque nós vamos estar... existe um Estranho risco. a relação, né? Existe um risco ali. Então nós acalmamos e aguardamos a empresa chegar. Agora o que acontece? O mais importante de tudo isso é que isso tudo vai recair sobre o síndico em caso de acidente. E é importante enfatizar também, né? O maior número de acidentes com elevador é no momento do resgate do passageiro. Por que é que a gente tem tanto problema nos interfones? Bom, o interfone é um caso muito crítico, acho que para todos os condomínios, desde que eu trabalho com elevador esses 25 anos, ele sempre foi um crivo. Porque primeiro que a gente tem que tirar a ideia do condomínio de que o interfone ele foi feito para comunicação para a portaria, o zelador aperta, fala com a portaria, para ficar usando constantemente. Ele não vai funcionar 100% sem ruído. Hoje nós temos produtos com as novas tecnologias, com a nova eletrônica, que são funcionais, que funcionam muito melhor. Mesmo assim, a gente vai ter problema de volume, alguns probleminhas, tá? Mas assim, se tratando da maior parte dos elevadores de São Paulo, nós temos um problema aí de o produto não ser a contento daquilo que se espera, tá? Ou seja, ele tem, tratando tecnicamente, ele tem questão de fonte de alimentação que se misturam, eles são alimentados um para cada elevador e chega na portaria você vai ter um aparelho só, e aí às vezes ele funciona um interfone, aí o técnico chega lá e testa, fala, tá tudo funcionando, ele vira as costas, chega a consultoria independente, ou em alguns condomínios de grande porte, com 20 torres, 10 torres, se tornou o ciclo automático inserido na rotina da manutenção do condomínio de verificar o interfone. Não está funcionando. Por quê? Porque o produto lá atrás desenvolvido, ele não foi para atender uma grande demanda de elevadores. Então você chega no condomínio, às vezes, dos produtos mais antigos, você vai ter 4 elevadores em cada aparelho. Você chega na portaria, tem 5, 6, 7 aparelhos lá, juntando com essa questão da parte técnica que eu falei para ti, de que o interfone é alimentado, cada elevador vai ter a sua fonte, e aí a gente tem que um aparato técnico para que tudo funcione. Então, assim, ele é um ponto de que requer atenção. E a falta do interfone e do alarme no elevador, com uma pessoa presa dentro dele, se não tiver acesso à internet, o celular funcionando, ele fica numa situação bem complicada lá dentro. Bem complicado. Eu imagina. acho que é importante complementar, né, Vanessa? A parte de infra, de fiação, é do condomínio. Sim. Então, assim, preservar isso. Porque nós pegamos muitos problemas com questão de, a infra tá ruim. Aí você vai ver, tem água na tubulação, tem fio rompido, isso é parte do condomínio, de colocar um material de boa qualidade também para fazer essa interligação. Porque, habitualmente, você não tem problema só com interfone de elevador, você tem com das unidades também. Aquela fiação ela é muito fina, muito frágil, então, quanto melhor a qualidade, é uma coisa que não deve ser economizada, tá? Tem que partir, é um trabalho em conjunto, não dá para ficar só apontando o dedo sobre a responsabilidade da empresa de elevador. É um trabalho em conjunto. E o técnico, ele vai ter uma rotina de trabalho dele ali. Não é todo mês que ele vai ver a questão do interfone. Então, o que eu sugiro para grandes condomínios? Pede para o Honda chamar o elevador para ver se ele já está funcionando e toca a campainha ali, vê se a portaria pega. Num horário que não tem tanto pico, né?
no período noturno só para testar o interfone e sempre abrir chamado. E fazer testes periódicos, né? Comunicando, inclusive, os condôminos. Do mesmo jeito que a gente faz testes na central de alarme, já faz ali o teste dos Exato, eu acho importante isso, porque assim, traz mais transparência. E outra coisa também, não só ligado a interfone, nós pegamos muito elevador que arrancaram a plaquinha com o número de telefone da empresa. Aí não funciona o interfone, não funciona o alarme e não tem um telefone para ligar. Nossa, tá na roça. Então, assim, são coisas que tem que observar que daí pode ser interferido por terceiros. Não é responsabilidade da empresa ir lá 2 vezes por semana ver se a plaquinha está lá. Então, assim, o cuidado também. Não tem a plaquinha de telefone, abre chamado na empresa. Às vezes, você não pode se acostumar com o problema. Quanto maior visibilidade você der ao seu condomínio, a empresa vai te dar mais atenção. Os problemas que você acha que é normal, abre chamado, pede solução. Não é porque o elevador é antigo, é velho, vocês têm que se acostumar com aquele barulho, com aquela viagem Não dá. E desconfortável. hoje a gente tem empresas de elevadores que, em que pese não sejam as montadoras, né? Aprendi agora que nem só as fabricantes, as montadoras. A gente tem empresas de elevadores que são multimarcas, que conseguem também atender claramente, porque eu vejo hoje muitos síndicos falando no mercado que eles não trocam, por exemplo, a empresa de elevadores, porque eles falam, não, mas é porque agora vai dar problema, porque ali ela é a fabricante, ela é a montadora, tem que ser com ela. E a gente sabe que não é bem assim hoje, principalmente hoje no nosso mercado, não é isso? É exatamente isso, é como eu te falei, as tecnologias mais novas, né, assim como um carro novo, tudo que é novo traz um pouco ainda de falta de conhecimento de mercado. Até da própria montadora, ela tem dúvidas também. Nós tivemos casos de pegar elevador que quando instalou o manual veio em chinês, nem o técnico da empresa entendia. Então assim, existe um período de adaptação do mercado, né? Não dá para falar assim, igual um carro, você vai pegar um carro importado, vai levar no seu mecânico de confiança, ele não vai entender. A lógica é a mesma, mas tem algumas coisas que é muito específica. Então, depende do tempo. Nós vamos conseguir fazer essa análise também. Antes de você fazer uma rescisão contratual, é importante você ter um documento que vai ser um divisor de águas, porque senão a nova empresa vai ficar jogando a culpa um para o outro. Ah, isso já estava. Ah, isso daqui era de antes. Isso daqui eu vou ter que te cobrar porque já veio assim. Então, quando você faz um relatório, a empresa que está assumindo vai saber a real condição do elevador que ela está assumindo. Não vai ter desculpas, não vai poder ficar se apoiando, né, no muro. É isso, sai do muro! Uma última pergunta para a gente finalizar. O bate-papo tá maravilhoso, tô adorando a nossa conversa. Pessoal, quem tiver dúvidas, por favor, escrevam que eles vão responder para vocês. O mercado de trabalho. Eu percebo que nós não temos tantos profissionais se especializando hoje para trabalhar no ramo de elevadores. Procede isso? Infelizmente, sim. Quer falar um pouco, Ti? Vanessa, a gente conversou, acho que há umas semanas atrás, eu te fiz uma pergunta tratando sobre mão de obra. Eu falei, você tem problema de mão de obra na área de facilities portaria? Você falou, tem. Eu falei, você tem problema com zeladoria? Tem. E aí eu te sinalizei, falei, o elevador ele não é diferente, né? Você junta uma geração de que a ideia deles é ficar rico, é ganhar dinheiro sem a lei, eu digo assim, a lei do mínimo esforço, você se esforçar para aquilo. Então, às vezes os mais jovens olham para a nossa trajetória profissional, vê aonde nós chegamos, aonde nós estamos, mas esqueceu da nossa história, que nós pegamos condução, ônibus cheio, levar marmita na mochila, passar dificuldade, sair de lá, ir direto para a faculdade, ficar sem jantar e chegar tarde em casa. Houve um preço a ser pago para isso, e esse preço não quer ser pago hoje, né? E o que move o mercado é o quê? Você adquirir conhecimento e aplicabilidade do conhecimento para depois você extrair isso de uma forma tranquila dentro das empresas. Por quê? Porque você sabe onde você está pisando. Então, o cenário que nós temos hoje, as empresas multinacionais principalmente, as conservadoras, nós temos tido o retorno deles, né? Às vezes a gente tem que resolver um problema e falar, meu pessoal está em treinamento hoje, gente, não vou conseguir atender essa demanda hoje, mas amanhã pode ter certeza que está lá. Tá? É de que eles sim têm aplicado muito em treinamento da sua mão de obra. Há uma delas aí que tem a faculdade de elevadores, a outra tem um plano de treinamento de pessoas que vêm de faculdade, fica 1, 2 anos treinando. E a efetivação disso? Você fala assim, ó, eles são efetivados, ficam cerca de 12 a 18 meses e vão embora. Porque eles acham que tem a formação e ele não deve, como ele se formou engenheiro, tecnólogo, ele não vai estar, estudou para fazer aquilo.
né? Então, assim, nós temos sim um problema gravíssimo de mão de obra no ramo atividade de elevadores, né? A qualificação sobe prédios atrás de prédios em São Paulo, fora o passivo que se tem, e pessoas, né, para trabalhar em elevador, está diminuindo cada vez mais. Então, você começa a olhar aí no LinkedIn, todas elas têm um número de vagas bem excessivo em relação a técnicos júnior, pleno, sênior, e não encontra mão de obra. Então, há um déficit também, e o comprometimento deles cumprirem um plano de manutenção adequado, de fazer tudo corretamente, também a gente tem esse problema. Nós pegamos bastante técnicos, né, dormindo em casa de máquina. Aí, esses dias, o Thiago pegou um em Osasco e falou, vamos almoçar. E o Thiago, ele tem esse jeito calmo, né? Ele é paizão. Falou, meu, você está trabalhando em altura, você não pode trabalhar com sono. Por que rolou? Por que você estava dormindo na casa de máquina? Aí o rapaz falou para ele assim, é que eu trabalho à noite, eu jogo pela internet e ganho dinheiro também. Nossa. Então é assim, essa é a nossa juventude de hoje. E dá muito medo, porque ele está trabalhando com uma coisa perigosa. Agora, as empresas estão tentando, de todas as formas. E aqui parabenizando as multinacionais, que fazem plano de carreira, que pagam salário para as pessoas que quiserem, inclusive tem um monte de vaga aberta aí, é só pesquisar, para o técnico ir lá, ficar 3, 4 meses sendo remunerado para aprender a mexer com o elevador. Só que daí o que acontece? Ali, né, pelo menos é o que me comentam, que eu não estou lá dentro, mas ali dentro funciona bem, eles estão recebendo, se interessam, aprendem. Quando eles pegam uma mala para ir para a rua, para fazer mesmo, né, a manutenção, é onde tem a maior parte de desistência. Então é assim, parece que é uma cultura, infelizmente, né, e eu falo para todo mundo, vai para o ramo de elevador. Por quê? Porque elevador vem primeiro que o seu mercado. Se você for no mercado e fizer uma compra de R$400, você não sobe 20 andares a pé. O elevador sempre vai ser necessário, né? Não vai ter uma tecnologia que vai substituir o ser humano. Sempre vai precisar dessa profissão. É isso. Pessoal, chegamos ao final. Foi uma alegria enorme tê-los aqui. Eu agradeço. Já fica o convite para voltarem. Pessoal, façam as perguntas e eles voltam aqui para responder para vocês. A gente também pode mudar as formas aqui do nosso Opinião Sem Muros e vai ser uma alegria contar com a audiência de vocês. Mais uma vez, muito obrigada. Comentem, eu mesmo respondo todas as perguntas, fico à disposição para tirar dúvida aí pelas redes sociais, pelo WhatsApp, não deixe de entrar em contato e vamos esclarecer isso. Maravilhoso. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de vocês. E eu não poderia ficar em cima do muro. Olha que assunto interessante. Auditoria nos elevadores. Será que a manutenção dos elevadores do seu condomínio está sendo feita corretamente? Eu não entendo de elevadores como estes profissionais que vocês ouviram aqui entendem. Será que não vale a pena vocês darem a oportunidade de ter uma empresa olhando por vocês, cuidando por vocês, porque o síndico ele não sabe tudo, mas ele sabe muito. E estar amparado com profissionais que possam facilitar a nossa vida é de suma importância. Conto com vocês no próximo programa. Muito obrigada pela audiência. Se você gostou, compartilhe e vamos transformar o mundo, porque nós podemos muito mais. Muito obrigada. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.